Bom, eu peço desculpa para quem foi pontual, acho que a gente já esperou tempo suficiente. Então, se a Betina estiver preparada, a gente pode começar o webinar. Sim, Gabriel, bom dia a todos os participantes. Eu estou pronta. Então, vamos dar início ao terceiro webinar da série Desenvolvimento Humano, Agenda 2030 e Covid. Nesse webinar, nós vamos falar sobre um documento que foi criado dentro do projeto Oeste 2030, Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável, e vamos fazer um pouco o link dos resultados desse documento com os desafios que a pandemia tem trazido para o país como um todo e especificamente para a região que a gente trabalhou nesse projeto. A Betina vai começar fazendo a abertura. Na sequência, eu vou apresentar para vocês os documentos e a Betina volta depois um pouco com o impacto da pandemia no nível municipal. Betina, com você. Bom dia a todos, obrigada pela participação, obrigada também aos colegas de Itaipu, em especial Lígia e Ariel, que nos acompanham sempre nas nossas atividades conjuntas. Hoje a nossa ideia é trazer para vocês a importância da construção da Agenda Regional de Atuação Conjunta no Oeste do Paraná, que é, digamos assim, o meio, o veículo, né? O caminho que nos leva para aterrissar a Agenda 2030 e, portanto, também os objetivos e as metas ODS no território. Esse projeto foi desenvolvido em conjunto com os municípios, né, que dão a essa territorialidade no Paraná a materialidade, né, na construção da ação efetiva, e a gente vai ver hoje os resultados que tivemos no território. De forma bem abrangente, o que nós levamos para os municípios que compõem o território do Oeste do Paraná foram as resoluções que se deram no ambiente global a partir de 2015, quando 193 países membros da ONU se comprometeram a implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda, como todos nós sabemos, traz 17 objetivos e 169 metas para que as nações possam aliar o crescimento econômico com inclusão social e proteção ao meio ambiente. Então, na verdade, a mensagem principal aqui da ONU é como nós devemos, através de ações conjuntas, possibilitar a construção de um futuro sustentável. É essa a ambição da Agenda 2030 e, portanto, também dos objetivos que passamos a monitorar. Até o ano de 2030, é esperado que os países implementem a agenda de forma integrada, ou seja, que os 17 objetivos possam caminhar em conjunto e possam se apoiar mutuamente, levando em conta que as próprias necessidades e especificidades sejam respeitadas quanto se refere à soberania, suas capacidades e suas experiências. O que significa isso? Significa que, para além desses objetivos do desenvolvimento sustentável e da própria Agenda 2030, que é mais ampla do que apenas os objetivos de desenvolvimento sustentável, precisamos também conectar e construir correlações com as realidades regionais e as realidades territoriais que vão abarcar a Agenda 2030. A ideia, então, é colocar o mundo no caminho do desenvolvimento sustentável, com todos os atores da sociedade, numa ação conjunta e coordenada, onde, na verdade, instrumentos sejam ativados através de ações combinadas, execução de planos, programas e construção de políticas públicas. Para implementar essa agenda, é importante ter em vista que a cooperação se faz extremamente necessária. Então, no caso específico de Itaipu, é importante a interação entre Itaipu, binacional, a empresa, os governos, o setor privado que atua na região e a sociedade civil. Essa inter-relação e essa ação conjunta é que vão garantir o sucesso da construção da agenda nesse território. A ideia é
tem como finalidade, então, a construção da capacidade local, tá certo? No sentido de promover o crescimento territorial integrado, inclusivo e sustentável. Os números da agenda regional de atuação conjunta no oeste do Paraná nos trazem algumas evidências que são muito importantes. Essa é uma ação territorial que teve em curso no período de 2016 a 2019. Ela foi abraçada por 54 cidades, onde vivem cerca de 1.300.000 pessoas, 300.000 pessoas. Isso significa, em termos do território do estado do Paraná, aproximadamente 14% do território do estado do Paraná e 12% da população do estado do Paraná. E nós já sabemos que essa experiência ela não é apenas singular no que diz respeito ao trato e à materialidade dessa ação no território que concerne a Itaipu, não apenas no estado do Paraná, como ela já é uma ação singular, servindo de exemplo e de experiência pioneira, já com alcance no território nacional e com efeitos multiplicadores. Essa iniciativa do PNUD na escala territorial e que concerne ao estado do Paraná nessa ação específica com Itaipu, ela já serve de case de sucesso para iniciativas subsequentes que se deram em outros estados brasileiros e que nós pretendemos avançar na sua construção e na sua materialização também. A agenda regional do Oeste do Paraná permitiu, então, aos participantes do projeto e ao PNUD examinar detalhadamente a situação regional e conhecer soluções conjuntas propostas pelo poder público, setor privado e a sociedade civil, com o intuito de tratar de maneira adequada os indivíduos, preservar os recursos naturais e aquecer a economia. O relatório que vai ser apresentado, ele é o resultado de uma construção coletiva. O objetivo foi produzir conhecimento capaz de potencializar o progresso local em afinidade com a Agenda 2030. Ela é destinada a ser um catalisador de ações que envolvem os governos locais, o setor privado e a sociedade civil de forma efetiva e colaborativa. Sabemos já que toda essa ação que Itaipu, em conjunto com o PNUD, desenvolveram no território é um trabalho contínuo e já um conjunto de lições podem ser extraídas da aplicação dessa agenda na escala territorial. A primeira delas é que é necessária uma permanente ação de vigilância e retomada da ação. Isso envolve exatamente não apenas o monitoramento dos objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável, mas a incorporação de desafios ao desenvolvimento que se processam ao longo do tempo. A materialização de práticas via ação conjunta com o poder público, iniciativa privada e atores da sociedade civil são determinantes para o sucesso dessa agenda e para a construção que se deu no território. Uma outra lição aprendida é que a participação cidadã e a gestão colaborativa, elas foram fundamentais para o sucesso da materialização dessa agenda também no território e para que os resultados finais possam ou puderam ser alcançados. Então, firmar parceria, mobilizar recursos e otimizar a governança, isso passa a ser determinante no território. A gente tem a certeza que o cumprimento da Agenda 2030, ela se dará através de ciclos contínuos que vão requerer revisitar e elencar prioridades. Então, uma ação que foi construída em 2016 e que se finalizará agora com o projeto em 2020, vai requerer que essa agenda construída seja permanentemente revisitada e onde novos elementos podem entrar e podem surgir como sendo prioridades para a agenda local. Então, o estabelecimento de estratégias de monitoração de indicadores na escala local vai permitir a vigilância permanente da ação proposta e dos resultados obtidos. E também vai permitir esse moto contínuo de revisitar e reeleger prioridades para a ação local. Entender que esse é um processo contínuo
passa a ser um dos desafios que deve ser enfrentado por Itaipu e também pelo PNUD na construção das experiências de desenvolvimento local sustentável. Gostaria de frisar que nós já temos uma percepção que essa década de ação, ela tem importância chave no sentido da redução das emissões de carbono em até 45% até 2030. E essa busca pela neutralidade, no sentido das emissões, ela faz da agenda de Itaipu uma das agendas mais importantes que possam ser observadas, não só no estado do Paraná, mas também como exemplo para o Brasil e para a apropriação desse case em outros estados brasileiros. Eu vou passar agora a palavra para o Gabriel, que vai falar especificamente da agenda, e eu depois retorno com alguns exemplos no sentido da importância da agenda e dos desafios que se seguem com o advento da Covid-19 no Brasil. Obrigada. Obrigado, Betina. Vamos agora, então. Bom, para falar sobre esse documento, eu preciso falar sobre o projeto, né? Esse projeto que nasceu em 2016, logo no início do processo de desenvolvimento da Agenda 2030. Foi um projeto piloto no Brasil para trabalhar a Agenda 2030 no nível municipal. Foi um dos primeiros projetos também a trabalhar o nível municipal no mundo. E a gente desenvolveu um projeto em 3 eixos que funcionaram e ainda, agora no final, mas ainda funcionam de forma paralela. São os eixos de diálogos, de avaliação e monitoramento e de formação. Os diálogos, a avaliação e monitoramento foram 2 eixos que realmente foram muito paralelos e um alimenta o outro, porque conforme a gente ia desenvolvendo esses mecanismos de avaliação, de monitoramento, ia desenvolvendo indicadores, ia levando para as reuniões que foram desenvolvidas no projeto, a gente também ia tendo um feedback dos municípios, da sociedade civil, da iniciativa privada, do que eles estavam demandando e que a gente ainda não estava conseguindo chegar, até chegar num processo muito redondo de indicadores e de material e metodologias que funcionaram e fizeram esse projeto caminhar de uma forma muito interessante e que agora tem ajudado também outros projetos, não só no PNUD, mas em outras instituições, a trabalhar toda a Agenda 2030 no nível municipal. Esse documento, Agenda de Atuação Conjunta Regional, ele tem esse nome porque ele é, na verdade, uma avaliação e um compilado de todas as 54 agendas que foram desenvolvidas individualmente por cada um dos municípios dentro dos espaços de diálogos que a gente criou entre sociedade civil, governo e iniciativa privada. A gente começa o documento falando sobre o mundo que nós queremos, né? E por que essas ações, por que essas metas, esses desafios, eles podem contribuir para esse mundo que nós queremos, que é um mundo onde o desenvolvimento sustentável é um compromisso de todos, né? Não é um compromisso só do governo, é um compromisso de todos, desde população de forma singular até iniciativa privada, terceiro setor e governo em todas as suas esferas. O objetivo desse relatório é potencializar o progresso local, mas também entender possibilitar que os municípios possam se entender de forma regional, né? Várias vezes, várias apresentações, a gente vem falando que os municípios não podem se entender como ilhas, né? Ilhas de desenvolvimento, onde eles trabalham única e exclusivamente o seu processo e não entendem ou não prestam atenção no contexto que está lá. Então, quando a gente traz os desafios que foram elencados para os municípios, as prioridades que eles entenderam para o processo regional, a gente está mostrando que existe muita similaridade entre os desafios que eles estão pensando de forma pessoal, de forma local, e existe uma necessidade de um trabalho
conjunto para que esses desafios sejam superados. Como transformar o nosso planeta é uma segunda parte do relatório, né? Que aí a gente começa a mostrar que a Agenda 2030 é realmente um norte para esses desafios e para essas prioridades que foram surgindo ao longo dessas, se eu não me engano, mais de 360 reuniões que foram feitas no território. Então, a partir do nosso local, o que essa parte do documento traz? A partir do nosso local, ele traz a ideia de localização dos ODS, né, de territorialização dos ODS pelos municípios, né, que foram o princípio que norteou o projeto como um todo. Como fazer os municípios se enxergarem dentro da Agenda 2030, entender o que eles já faziam da Agenda 2030 e entender o que eles podem fazer a mais para a Agenda 2030. Entender que a Agenda 2030 é um norte para o trabalho deles, né? Um norte importante, que traz muita clareza para uma série de questões que às vezes ainda não estavam sendo enxergadas, e traz uma clareza também sobre o que já estava sendo feito e que já vinha contribuindo para o desenvolvimento e que às vezes podia ser ou melhorado, ou ampliado, ou simplesmente continuado. Ela tem 5 princípios, a localização, a metodologia de localização de ODS, ela tem 5 princípios, que é a sensibilização e engajamento de atores locais, né? Então, o projeto começou mapeando os atores e trazendo seminários regionais para a gente conversar e mostrar a importância para que esses atores também fossem lideranças em termos de objetivos do desenvolvimento sustentável e Agenda 2030. Mecanismos de responsabilização, ele permeou muito a questão da participação da sociedade dentro do diálogo, e não só de instâncias do governo, ou de empresas específicas, ou de organizações que já vinham trabalhando a questão do desenvolvimento, né? Depois a gente entra no planejamento participativo, que veio muito no processo de construção das agendas municipais, né? Como que o governo estava enxergando seu planejamento, como que os desafios estavam refletidos nesse planejamento, as prioridades, elas estavam contempladas ou não nesse planejamento, né? O que a população ou as pessoas que estavam participando daquele processo enxergavam de necessidade. E depois a gente parte para uma quarta etapa, que é o desenvolvimento econômico local, ou seja, como é que esse desenvolvimento está se dando, quem está participando, quem pode financiar esses processos, quanto que essas atividades custam, né? Quem pode colaborar para que isso aconteça de uma forma mais interessante. E o quinto, que foi extremamente importante, que são as parcerias. Então, a gente tentou trazer nesse quinto elemento as instituições de pesquisa, as instituições de ensino. Então, a gente teve a UNILA trabalhando muito junto com a gente, a UniOeste, a Fundetec e várias outras instituições. A gente teve a Associação de Municípios, a AMOP, a Cassiopar. Então, a gente tentou trazer esses grandes atores e para eles também se entenderem dentro da agenda, entender que o trabalho que eles faziam já era um trabalho de desenvolvimento sustentável, né? Que ele podia ter sinergia com outros, ou ele podia ter um processo melhorado quando desenvolvido em parceria. Então, basicamente, a questão de localização foi trabalhada dessa forma. E ela está mais detalhada dentro do relatório. Então, depois o relatório traz um breve contexto sobre a região, né, que a Betina já falou um pouco. É uma região com as terras, algumas das terras mais produtivas do país, né? Se não for uma das mais produtivas, se não for a mais produtiva, tem uma relevância na agroindústria local, e a relevância da agroindústria local é um reflexo direto do desempenho das cooperativas. Então, quando a gente vai para a região, a gente vai encontrar as maiores cooperativas do país, a gente vai ver a relevância das cooperativas no processo de desenvolvimento da região, no desenvolvimento econômico da região. Então, a gente também teve que fazer um trabalho muito próximo com a Alcepar, com as cooperativas, várias cooperativas, inclusive, abriram o espaço delas para que a gente desenvolvesse o trabalho junto com eles. Várias cooperativas atuaram como liderança para que o processo acontecesse, então isso foi algo muito interessante também. A região onde está instalada, tem as maiores cooperativas, a abrangência do agronegócio na região é um dos motivos que colocam a segurança hídrica no topo das prioridades locais.
Então, quando a gente entrar na questão dos desafios e das prioridades, a gente vai ver que a segurança hídrica aparece de uma forma muito relevante e o agronegócio é uma das razões para a segurança hídrica aparecer. Para isso, a gente também tem o fato de Itaipu, que é um dos parceiros do projeto, que financiou o projeto, estar instalado dentro da região oeste. Ali também a gente tem a Tríplice Fronteira, e é uma região, a região é uma região de fronteira que traz ainda mais desafios em termos de segurança, em termos de mobilidade, em termos da questão juvenil, de quanto que os jovens permanecem no município ou não, né? Então, a fronteira realmente trouxe outros desafios para a região. A área lá de Itaipu, né, que é a maior geradora de energia elétrica do mundo, que abastece o país, tem um trabalho muito forte de desenvolvimento sustentável, né, de preservação local e de retribuição social para a região que foi atingida pelo alagamento de Itaipu. A metodologia utilizada. Então, o projeto, o desenvolvimento dos desafios e das prioridades, ele foi elaborado em cima dos 5 P's. A gente entendeu ao longo do processo que era mais fácil a gente dividir nesses 5 pilares e as pessoas estavam conseguindo assimilar com mais facilidade e encaixar com mais facilidade antes de levar para a questão dos 17 objetivos e das 169 metas, levar para se era um processo que ia ajudar as pessoas, o planeta, se era um processo de desenvolvimento de parceria, se estava focado em paz, se estava focado em prosperidade. E agora a gente começa a entrar nos resultados, que é a parte mais interessante do processo. Bom, isso aqui é uma nuvem de palavras que a gente criou depois de fazer uma análise de todos os desafios e de todas as prioridades que foram feitas, e você vê, você já começa a entender que educação, fomento à economia local, segurança hídrica, inclusão social, participação social e gestão compartilhadas, eles se destacam de uma forma muito forte. E a gente também tem o gerenciamento de resíduos sólidos, que está muito alinhado com segurança hídrica. A gente ainda separa, mas ele tem uma influência muito grande nessa questão. E saúde e bem-estar, se a gente for levar para o nossa realidade atual, né, de estar vivendo esse processo de pandemia, a saúde e bem-estar ela ganha uma relevância ainda maior. Bom, foram identificados 17 temas centrais, coincidentemente, eles não são especificamente os ODS, mas eles têm relação e nem o número foi proposital. Realmente foi o que saiu dos desafios. As 3 questões que mais tiveram relevância foi educação, fomento à economia local e segurança hídrica, né? Elas representaram quase 1/3 de todas as prioridades apresentadas nos 54 municípios. Então, educação, quando a gente vai olhar para o que trouxeram de educação dentro dos desafios e das prioridades, é um tema que foi o tema que mais foi abordado, né, entre prioridades e atividades. 30% das preocupações ligadas ao tema se referem ao incremento da capacitação profissional, seguida por adequação de ampliação de estrutura física das escolas. Os municípios ainda esperam combater a evasão escolar, que ainda é um tema de muita relevância local, né? E eles começaram a caminhar para um questionamento sobre a qualidade da educação e não somente sobre o acesso da educação. E quando a gente volta lá no primeiro webinar que a gente falava das capacidades avançadas, que o relatório de desenvolvimento humano de 2019 traz, é um relatório que começa a destacar que a gente precisa olhar para a saúde e educação não só pelo viés do acesso, mas pelo viés da qualidade, né? Estamos entregando educação? Ok. Mas essa educação tem qualidade? Essa educação que as pessoas estão tendo acesso está realmente promovendo conhecimento? E aí a gente, dentro das prioridades de educação, a gente já começa a enxergar esse olhar da população. É importante lembrar que quando a gente, essa criação de prioridades e de desafios, o PNUD, ele não define essas prioridades, esses desafios dentro do processo. A gente só cria um espaço, a gente leva informação, eles se reúnem em grupos
esses grupos discutem, a gente vai apoiando a discussão, e depois eles voltam para os municípios e passam por uma discussão interna para depois apresentar para a gente o que eles entenderam que realmente são os desafios e as prioridades. Então, esse é um processo não só que foi muito setorial, porque a gente teve a participação dos 3 setores da sociedade, mas foi um processo muito deles se enxergarem dentro da realidade deles. E outra coisa interessante é que quando a gente pega os dados corroboram muito com a forma que eles se enxergaram, independente deles estarem vendo os dados daquele desafio específico ou daquela prioridade específica. Então, dentro ainda desse processo, a gente sempre pedia que eles entendessem a quais ODSs esse desafio da educação, por exemplo, estava se relacionando. E aí a gente tem que eles entenderam que não só o desafio da educação se relaciona ao ODS 4, que é o ODS especificamente educação, mas a gente ainda vê o ODS 8, 10 e 11. Né? Então, a gente está vendo aí trabalho, está vendo redução da desigualdade, está vendo infraestrutura das cidades. Então, é um processo bem amplo e integrado da visão do problema. Né? É mais um conceito que o relatório de desenvolvimento humano sempre traz, que os problemas são multidimensionais, que a gente não consegue resolver um problema olhando por um único viés. Quando a gente vai olhar para o desafio de fomento à economia, aí a gente tem o segundo grande tema de impacto dentro dos temas que foram elencados. Né? Empreendedorismo, inovação são as temáticas mais citadas entre as prioridades que foram elencadas pelos municípios. Né? Eles também trazem muito a questão de estrutura logística e de mobilidade urbana, né? Conservação das estradas. As estradas têm grande relevância para a questão do agronegócio, da agroindústria, né? Porque elas são o processo de escoamento da produção. Né? E eles também trazem a potencialização do turismo. O turismo é muito relevante na região, principalmente se a gente for para o município de Foz do Iguaçu, que em termos de turismo só perde para o Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Né? Número de pessoas que visitaram Foz do Iguaçu é um negócio super grande, né? Então movimenta muito a economia local. E outras cidades também que estão dentro dos 54 municípios que a gente atendeu, o turismo aparece de uma forma muito relevante para essas cidades. Eles também fizeram um link com os ODS 8, 11 e 12. Mais uma vez, a gente vê que o processo é integral, que os problemas são entendidos pelos municípios de uma forma multidimensional mesmo, que eles não vinculam um único ODS. Né? E aí, dentro desses ODS, eles também, quando vocês abrem as agendas de atuação conjunta municipal, vocês também vão ver que existem vínculo com outras metas, né, com várias metas, eles não vincularam com uma única meta dentro do processo. E segurança hídrica, que é o terceiro tema mais relevante dentro dos que foram elencados, ou que aparece como mais relevante pelo número de vezes que ele é citado. Né? É um tema de muita relevância também para Itaipu, a segurança hídrica ela influi não só em toda a questão de saúde, de abastecimento local, de agricultura, mas também na longevidade e na produção de Itaipu, ao longo todos os anos que ela já produziu e dos próximos anos que ela vai produzir. A segurança hídrica também é um tema transversal, ou seja, ele tem uma capilaridade muito grande em vários outros temas, porque ele é um tema mais amplo. Então, a gente vai ver dentro de resíduos sólidos, a gente vai ver segurança hídrica dentro de agroindústria, a gente vai ver segurança hídrica dentro de agricultura familiar, de agronegócio, e também vai ver dentro dos processos de preservação ambiental, que aparecem de uma forma muito relevante, como contaminação do solo, com preservação de nascentes, preservação de mata ciliar, enfim, tem uma série de processos onde a segurança hídrica ela caminha. Né? A questão dos rejeitos suínos, ele também tem muita relevância na região, aparece porque é a região de maior produção de suínos no Brasil. Né? Então, é um processo que, inclusive, já tem projetos lá trabalhando como transformar esses rejeitos suínos
de uma forma que eles não contaminem o solo e a água. Coleta seletiva também é uma questão, inclusive Itaipu está desenvolvendo um projeto voltado para a coleta seletiva, tem feito muitas parcerias com os municípios voltadas para essa questão. Uso excessivo de agrotóxicos, contaminação de solos e várias outras questões elas aparecem, né? E também um alerta que ficou muito forte dentro de vários planos, de várias agendas, é a necessidade de investimento em saneamento básico, né? Em tratamento de esgoto, na ampliação das redes. Então, essa é uma questão também que deve ser olhada com muita seriedade, com muita importância. Então, a gente ainda tem preservação, revitalização e reflorestamento de rios, né, que aparecem em 50% das prioridades elencadas. E os ODS que eles fazem um link direto com a questão de segurança hídrica, são os ODS 6 e 7, né, que são ODS muito importantes, o ODS 9, ODS 11 e ODS 12. Então, a gente vê aí trabalhando água, energia, trabalhando infraestrutura, trabalhando produção, trabalhando turismo, né? Então, assim, é um processo, mais uma vez, muito multidimensional. E aí, a gente já começa a ver o link de segurança hídrica também, como eu falei antes, com a agricultura familiar. A agricultura familiar é um tema muito importante para a região, né? Ele é muito importante não só por conta da segurança hídrica, mas mais para frente a gente vai ver alguns outros viés voltados para a juventude e gênero. A agricultura familiar, a gente tem uma questão que aparece também de forma muito forte, que é a sucessão familiar, né, que é o êxodo dos jovens da zona rural e, consequentemente, a dificuldade das famílias que tem uma produção muito familiar dentro da região, de manter isso conforme os pais e os avós vão envelhecendo. E aí um questionamento que é muito interessante, é por isso que o ODS 5 aparece vinculado aqui, é que existe uma dificuldade também da família passar esse processo para as filhas. Então, a sucessão familiar, ela começa a enfrentar um viés de gênero, né? Muitas vezes as filhas ficam na região, as mulheres casam, elas permanecem junto com a família por uma questão cultural, social, enfim, mas a família, mesmo assim, tem muita dificuldade de deixar com que as filhas e as mulheres que ficaram assumam esse processo. Então, a gente também fez um trabalho um pouco falando sobre essa questão de gênero, né? Levando um pouco esse debate para que esse questionamento também fosse um pouco suscitado e replicado dentro das populações. Os ODS que aparecem quando a questão é agricultura familiar é 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 e 16. Então, a gente começa a ver paz e governança também entrando numa questão que aparentemente está distante, mas que muito da questão fronteiriça influencia esse processo do 16 aparecer na agricultura familiar. Aí a gente também vê o ODS 2, que é um ODS que trata sobre alimentação, sobre fome zero, sobre produção alimentícia, nutricional, né? E aí a gente tem outras questões que surgem ao longo do processo: saúde e bem-estar, inclusão social, cidade segura, trabalho e renda, produção sustentável, gestão do meio ambiente, rede de proteção social também aparece, energias renováveis. Quando a gente vai para o ODS 7, a gente vê que as prioridades estão muito linkadas a energias renováveis, né? Habitação também é uma questão. Igualdade de gênero também aparece de forma muito interessante dentro das discussões. Agora, a gente enxergando dentro dos 5Ps, né, como é que essas prioridades surgiram. A gente percebe que os Ps de planeta, pessoas e prosperidade aparecem de uma forma muito mais intensa, né, eles dominam as agendas, principalmente o P de planeta. Prosperidade aparece muito na questão de fomento à economia local, e pessoas têm uma série de temáticas, desde igualdade de gênero e educação, até agricultura familiar também aparece o P de pessoas. Planeta. Quando a gente adentra o P de planeta, a gente começa a enxergar dentro dele energias renováveis, produção sustentável, gerenciamento de resíduos sólidos e segurança hídrica.
como temas mais fortes. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha do lado para vocês verem um pouco a porcentagem com que isso aparece de forma mais relevante, para vocês entenderem um pouco a diferença, né? Tá, prosperidade. Aí, quando a gente vai para a prosperidade, a gente vê que, de longe, a agricultura familiar, agroindústria, agroecologia e orgânicos é o mais citado, né? Não tem nenhum próximo deles. Depois a gente vai para fomento da economia local e geração de emprego e renda, né? Mas a gente ainda tem outros processos aparecendo, jovem aprendiz, por exemplo. A gente teve um município que um professor elaborou um projeto que ele tentava unir a inclusão de jovens no mercado de trabalho, dos jovens aprendizes, né? Ele era professor de uma escola técnica, o fomento à energia sustentável e uma parceria entre iniciativa privada e governo. Ou seja, ele fez um cálculo para que as empresas que utilizassem energia fotovoltaica tivessem uma economia suficiente para aumentar o número de jovens aprendizes e, pelo fato deles estarem gerando menos impacto ambiental, que o governo desse algum tipo de retorno para eles. E que esse retorno também fosse reaplicado na inclusão de jovens aprendizes. Esse município, se eu não estou enganado, é o município de Serranópolis, né? Então, assim, a gente começa a ver que o trabalho de criar um espaço de diálogo despertou nas pessoas essa vontade de entender os problemas de uma forma muito mais ampla, por exemplo, trabalhar com as empresas a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Ele foi tentar mobilizar a sociedade de uma forma geral para que isso fosse uma questão importante para toda a população do município. Aí, quando a gente vai para pessoas, a gente vê 3 temáticas tomando conta, que é educação, habitação e saúde, né? Habitação só aparece num único viés, geralmente é a falta de moradia. Depois, em saúde, a gente vê que saúde preventiva e qualidade de serviços de saúde aparece de uma forma muito, muito, muito importante. A gente tem um processo, quando a gente vai entrando para dentro dos municípios menores ou mais distantes das capitais, ou de cidades mais relevantes, a gente vai vendo uma dificuldade muito grande de ter médicos ou de acessar a hospitais, enfim, postos de saúde com infraestrutura. Então, essa questão foi uma questão, quando a saúde aparecia, era uma questão muito debatida, né? Como manter os profissionais, como atrair os profissionais, como melhorar a infraestrutura, né? Quais são as parcerias que a gente pode pensar para esse processo. E aí, quando a gente vai à educação, a gente vê que a educação, ela faz, o tema mais relevante dentro de educação passa a ser uma educação que tem um vínculo direto com a economia, que é a educação profissional e empregabilidade, né? Como é que a gente está, como é que essa educação está fazendo com que os jovens já saiam com a possibilidade de emprego? Isso apareceu de uma forma muito intensa também nas discussões. E quando a gente vai para a parceria, a gente tem urbanização inclusiva e sustentável, rede de proteção social, gestão do meio ambiente, e o tema que aparece de uma forma muito mais intensa é a participação social e gestão compartilhada. Realmente acho que esse tema ele vem de forma muito intensa por conta desses espaços de diálogo também, e porque eu acho que vários dos governos começaram a entender a importância da participação social e da gestão compartilhada. Apesar de, juridicamente, a responsabilidade não se dividir, né, quando você traz a participação da sociedade, a sociedade meio que se responsabiliza culturalmente junto com você e quer fazer com que aquilo dê certo, né? Existe um compromisso social quando todo mundo tem a participação. E acho que os governos locais começaram a enxergar isso. E a população também gostou muito de estar dentro desses processos. Então, foi um processo muito interessante e que é um dos princípios da Agenda 2030. A Agenda 2030 preza que, para o sucesso da ação, ela precisa ser compartilhada e executada junto com a população de forma geral. Quando a gente vai para o tema os desafios elencados no tema de paz,
A gente vê que igualdade de gênero é uma questão muito relevante para a região, principalmente quando a gente vai abordar a violência doméstica, né? E o tema que está ali destacado como igualdade de gênero, ele está muito mais vinculado a uma questão econômica, de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, de um salário igual para as mulheres no mercado de trabalho, igual ao dos homens, né? Com essa diferença nos ganhos, né? Então, são duas questões que apareceram de forma muito intensa. A gente sabe que o nosso país, enfim, a maioria dos municípios, a gente tem que enxergar esse processo de violência doméstica, né? É um país que tem um processo cultural muito complicado ainda, quando voltado para essa questão de gênero. Quando a gente vai para a inclusão social, aí a gente aparece com educação em direitos humanos, cidadania e diversidade, né, como uma questão. E aí, quando a gente vai para a diversidade, a gente vai entender a diversidade em todas as suas questões, tem a diversidade étnica, racial, tem a diversidade de gênero, tem a diversidade social, diversidade cultural, né? Uma região que recebeu muitos imigrantes, né, e que ainda recebe, né, um fluxo muito grande, por exemplo, Foz do Iguaçu tem um fluxo muito grande de imigrantes do Oriente Médio e da Ásia. Então, a gente vai ver uma população chinesa, por exemplo, forte, uma população de diversos países árabes também muito forte lá em Foz, né? A gente tem a questão também de ser uma região fronteiriça, então a gente tem muita gente vindo do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, né? Então, essa questão de diversidade, ela pega em diversos aspectos dentro da região. E a gente ainda tem, dentro de inclusão social, incentivo aos esportes, atividade física, cultura e lazer. Quando vai para a segurança pública, a gente tem políticas de segurança pública, comércio ilegal, contrabando e descaminho que eles colocaram, e enfrentamento às drogas também. Essas questões, elas foram muito vinculadas, principalmente nos municípios que fazem fronteira com outros países, da dificuldade de se trabalhar essas questões, da dificuldade de se trabalhar a questão do tráfico, principalmente quando a gente volta para a questão de mais jovem, né? A gente via muita região das pessoas falando, nossa, é muito difícil porque a gente vive um processo econômico mais difícil e os jovens têm uma ânsia por ter a vida deles e o tráfico traz uma questão financeira muito intensa. Então, esse desafio para os municípios que estão mais próximos da fronteira, realmente, ele aparece de uma forma muito intensa. E aí, depois, a gente conseguiu que alguns municípios saíssem não só do processo de entender quais eram os desafios e as prioridades, mas partissem também por uma elaboração de um plano de ação que eles se enxergassem, né, que todos os setores se enxergassem, que não fosse um plano de ação só voltado para os governos municipais. Então, a gente teve várias ações, né, eu trouxe aqui as ações que mais aparecem entre esses planos municipais, que é, por exemplo, instituir um conselho comunitário de segurança no município, elaborar um plano de desenvolvimento municipal conjunto, criar projetos de lei para fomentar ações do jovem aprendiz, desenvolver plano de educação ambiental, organizar comissões entre as secretarias municipais para trabalhos intersetoriais. Então, a gente batia muito na tecla de que as secretarias tinham que entender muito os projetos das outras secretarias também, porque muitas vezes os projetos tinham muita sinergia e se a gente trabalhasse essa sinergia, a gente ia conseguir com que os municípios não só economizassem recursos, mas otimizassem a possibilidade de atuação desse projeto, né? Às vezes, você conseguia ampliar a população atendida por esse projeto se eles enxergassem a sinergia entre as secretarias. Constituir uma comissão de desenvolvimento municipal também foi algo que apareceu bastante. Promover atendimento itinerante de assistência social nas comunidades. Aprovar uma lei municipal de segurança alimentar também apareceu várias vezes. Determinar a implementação do plano municipal de saneamento básico, né? Então a questão da segurança hídrica volta a aparecer aqui. Revisão de plano diretor municipal, mas aí eles falam sempre de uma revisão mais participativa ainda, né? Formalizar conselhos de segurança alimentar nos municípios também apareceu. E aí a gente parte para os próximos passos, né?
E aí os próximos passos já foi muito mais voltado para uma análise nossa. O que a gente enxerga? E aí a gente começou a enxergar que os mecanismos de governança e de financiamento são áreas que precisam ser mais trabalhadas, que precisam ser mais incentivadas, né, e que precisam ter mais clareza para os municípios, para que nos próximos anos estes desafios sejam superados, para que essas prioridades sejam realmente atingidas e que os municípios não só contribuam para o desenvolvimento local, mas contribuam para o desenvolvimento do estado que eles estão e do nosso país também. Né? É porque é um processo meio que em cascata. Quando você desenvolve localmente, o estado vai melhorar, né? E, consequentemente, os números do país também vão melhorar. E, por fim, o próximo passo que a gente ainda tem dentro do projeto é o eixo de formação, que ele teve algumas mudanças, inclusive uma delas são esses webinars que nós estamos fazendo em função da pandemia. Então, nós estamos esperando um momento de maior segurança sanitária para que a gente possa aplicar essas formações, que seriam formações presenciais, voltadas para a elaboração de projetos de desenvolvimento, com base nos dados que foram retirados da região e com base em todas as ferramentas metodológicas que foram desenvolvidas de avaliação e monitoramento, que são várias. Tem International Futures, que são relatórios de sinalização futura, tem as agendas municipais e a agenda regional, tem diagnósticos de linha de base, tem os indicadores de monitoramento, né? Tem o plano de monitoramento, tem o aplicativo de monitoramento das ações municipais, que estão dentro desses planos que foram desenvolvidos, vocês encontram dentro da plataforma, e uma série de outras ferramentas que a gente desenvolveu ao longo desses mais de 3 anos de projeto. É isso, com você agora, Betina. Obrigada, Gabi. Eu acho que pela apresentação de Gabriel, que fica muito claro nesse trabalho que foi feito durante esses 3 anos em Itaipu, na verdade é essa relação que foi construída não apenas com a Itaipu binacional, no sentido de levar a Agenda 2030 para os territórios, mas todo um conjunto de ações que se materializaram em ferramentas e também se materializaram através de atividades presenciais junto aos municípios, que permitiram que houvesse a penetração e a internalização da Agenda 2030 no território de Itaipu. Essa articulação ela se faz extremamente importante, faz para o PNUD Brasil esse trabalho com Itaipu um case de sucesso, e eu volto a insistir na ideia de que é um trabalho que exige uma vigilância contínua no sentido não apenas da obtenção e da mensuração dos ganhos, mas também da adaptação, redesenho, tá certo, das agendas pactuadas. Então, essa relação contínua entre o que foi proposto, o que pode ser monitorado e o que deve ser revisitado e repactuado, é muito importante que se faça, que se tenha essa ideia muito clara e que se faça jus a essa articulação construída no território de Itaipu. Eu queria lembrar aos participantes que, na verdade, essa agenda de Itaipu, ela se insere dentro de uma agenda brasileira que busca alcançar as metas dos objetivos, através dos objetivos de desenvolvimento sustentável, as metas acordadas na Agenda 2030, mas em escala internacional, ela é uma agenda extremamente importante, dada a magnitude e a importância de uma ação como a ação de Itaipu. Ela se insere de forma direta e já correlacionada a 3 objetivos que são extremamente importantes. É o objetivo que traz a ideia da produção de energia limpa, ou seja, nós estamos diretamente trabalhando com o objetivo 7, trabalhamos diretamente também numa ação do objetivo 6, no sentido da responsabilidade de Itaipu, no sentido da sua administração de um recurso natural tão importante quanto a água potável do planeta. E, por fim, eu gostaria de lembrar que a articulação entre o objetivo 6 e o objetivo 7 em escala global são fundamentais
para que o objetivo de segurança alimentar possa ser garantido. Então, em escala global, essa agenda que nós materializamos em escala local, no oeste do Paraná, ela é extremamente importante. Então, a estabilidade dessa agenda de desenvolvimento sustentável na região, ela não só é importante para a região, como ela é importante também para a escala global. Nesse sentido, as preocupações lançadas pelo nosso secretário-geral ONU, no sentido da relevância dessas agendas para o que ele chamou de década da ação, se faz necessário recordar essa ideia e trazer essa ideia no sentido não apenas de que essas agendas e as agendas de energia limpa vão colaborar no sentido de que as metas de neutralidade de emissão de carbono possam ser atingidas em 2050, mas, sobretudo, porque elas integram agendas maiores no sentido da observação da ação contra as mudanças climáticas e contra também no sentido das melhorias e dos alcances dos demais objetivos. Então, já sabemos que há uma previsão do aumento do consumo de água e de energia por parte do planeta, e as experiências observadas em Itaipu, elas vão ser extremamente importantes para que cases internacionais possam se mirar no case nacional brasileiro. Então, olhar todo esse trabalho que foi desenvolvido pelo PNUD, por Itaipu e pelas parcerias locais, é importante que o olhar se faça no sentido não apenas da demanda por ação, mas também na oferta da ação, que se materializa no território, combinando aí entradas e saídas, ou seja, sugestões de ações e as respostas que a base local dá. Eu gostaria de lembrar a vocês que em 2019, o Pacto Global lançou um grupo de trabalho que discute a questão de energia e clima no Brasil. E desse grupo de trabalho, 65% das empresas, das organizações que trabalham com energia no Brasil, elas já indicaram que trouxeram para as suas agendas de intervenção no território a Agenda 2030 e também os OBS. Mas eu gostaria de que os participantes notassem que, de forma pioneira, esse trabalho conduzido pelo PNUD Brasil se instalou em Itaipu já 3 anos antes das articulações que se deram em escala nacional. Por isso mesmo é que nós ressaltamos a importância do projeto de Itaipu para o Brasil e como experiência relevante na escala territorial e na articulação entre esses atores aos quais Gabriel fez referência ao longo do processo, que são exatamente os gestores locais, o setor privado e a participação da sociedade civil. Com relação à Covid, nós já sabemos que há tensões que vão ser geradas para os territórios. Essas tensões elas não vão ser geradas apenas para os territórios que compõem a iniciativa da Agenda 2030 no oeste do Paraná. Elas se darão em todo o território, em todos os territórios em escala global. Mas pensando um pouco no território do oeste do Paraná, o que nós gostaríamos já de trazer, no sentido de alguns alertas, no sentido muito provável do impacto negativo sobre os ganhos já auferidos ao desenvolvimento humano, medido através do Índice de Desenvolvimento Humano. Nós já sabemos que o IDH provavelmente será medido agora em 2020 e trará já na sua métrica os efeitos negativos da Covid-19. Lembrando a vocês que o relatório de 2020, que vai ser lançado agora em dezembro deste ano, trará os dados referentes a 2019. Então, esse relatório de 2020 nesse relatório ainda não vai ser possível mensurar o impacto da Covid sobre os países. Mas no relatório que será lançado em 2021, os dados de 2020 já trarão, então, os resultados provavelmente negativos que serão imputados ao desempenho do IDH em escala global e dos países em particular. Nesse caso, a gente chama a atenção para 2 dimensões que devem sofrer uma retração
no sentido da apresentação contínua, que vinha sendo, de melhorias contínuas que vinham sendo apresentadas desde 1990. A dimensão educacional, quando ajustada aos impactos da Covid, sobretudo com o fechamento das escolas e algumas outras dificuldades no acesso e a continuidade do ensino, devem já ocasionar um desempenho menor da dimensão educação no cômputo geral do cálculo do IDH. Também na dimensão renda são esperados, né, reduções no sentido já esperado do impacto negativo sobre as atividades econômicas e também, e portanto, também sobre o PIB dos países, das suas regiões e dos seus estados. Então, nessas duas dimensões, nós já temos uma previsão de redução do número final do Índice de Desenvolvimento Humano. Essa observação se faz relevante porque, quando nós refletirmos esses impactos para a escala territorial do oeste do Paraná, muito provavelmente nós teremos, e aí em padrões desiguais, também para os 54 municípios dessa região, um impacto negativo na performance do IDH, quando este for calculado no ano de 2021, que é quando nós esperamos ter acesso aos dados do Censo Demográfico de 2020. Então, essa observação ela é pertinente, sobretudo para a questão já colocada por mim e por Gabriel, no sentido de revisitar o que foi pactuado com os territórios, com os municípios e com os atores locais. Provavelmente nós teremos aí ajustes a serem feitos nessas agendas regionais pactuadas, nas agendas municipais também pactuadas, já como o efeito da Covid-19 no Brasil, no Paraná e especificamente no oeste do Paraná. É importante que a gente tenha em mente que o nosso Gabinete do Relatório do Desenvolvimento Humano em Nova York já prevê um declínio no IDH que seria o equivalente a anular todo o progresso no desenvolvimento humano nos últimos 6 anos. Uma perda sem precedentes desde que o conceito de desenvolvimento humano foi introduzido em 1990. Então, vale a pena que esse alerta, né, que a gente deve levar em consideração de que forma a Covid-19 vai impactar sobre os municípios que compõem o oeste do Paraná e, em particular, sobre as agendas já pactuadas nos territórios. Nós já sabemos que é uma crise sistêmica, que ela corrói os ganhos acumulados ao longo de décadas com as agendas de desenvolvimento humano. Os efeitos indiretos da crise podem ser tão severos ou até maiores do que os efeitos diretos à saúde. As crises podem se alargar por longo prazo, principalmente, e aí já evidenciando alguns resultados apresentados por Gabriel, certo? No que se refere, sobretudo, às populações mais vulneráveis, como crianças, adolescentes e mulheres. Então, se faz necessário monitorar e antecipar para que esses efeitos não acirrem ainda mais as desigualdades das quais vão ser alvos essas populações mais vulneráveis. Então, todo esse trabalho já que contempla as agendas a agenda regional e as agendas municipais no oeste do Paraná, ele precisa de uma atenção especial no sentido agora do monitoramento dos efeitos e de que forma esses impactos negativos podem ser mitigados através de ações específicas. Os investimentos na redução das desigualdades com relação ao desenvolvimento humano vão ser cruciais para a recuperação e para a preparação de agendas futuras de desenvolvimento. O que vai acontecer com o oeste do Paraná, no sentido da crise que advém, ela é uma crise que atinge o mundo como um todo e que nós precisamos lidar com essas tensões. Muitas vezes são tensões novas, proporcionadas agora pela Covid-19, mas a essas tensões novas vão se juntar as tensões já antigas e não resolvidas, como, por exemplo, as tensões que se verificam em torno dos padrões desiguais aos acessos, não só a serviços, a bens, a consumo, a moradia e tantos outros temas trazidos por Gabriel na sua apresentação hoje.
será muito necessário planejar ações, repactuar as ações e perceber quais serão as oportunidades que nós teremos neste contexto de transpor as dificuldades e não abandonar os preceitos da Agenda 2030 no território do Oeste do Paraná. De que forma podemos fazer isso? Pensamos que seria muito importante moldar essas respostas à crise que advém no sentido da lente da igualdade. Trazer a lente da igualdade para as ações futuras será imprescindível. Nesse sentido, os países, as comunidades e os grupos em desvantagens, que serão particularmente afetados, precisam de um olhar específico para que esses grupos ainda não se coloquem mais atrás do que já estavam antes do advento da pandemia. Estruturar também uma abordagem multidimensional capaz de guiar as respostas. Essa abordagem multidimensional já foi estruturada por toda a ação coordenada no Oeste do Paraná pela equipe do meu colega Gabriel, no sentido de trazer essa abordagem multidisciplinar que já estava contemplada na ação que concerne a conexão entre os 5 P's da Agenda 2030, mas precisamos considerar de forma especial alguns aspectos, como, por exemplo, a questão da saúde, os aspectos sociais e da economia, e assim também a percepção das formas como essas temáticas específicas vão atingir os diferentes grupos sociais e de maneiras diferentes também. É importante que a gente perceba que todo esse trabalho realizado em Itaipu faz parte, e no Oeste do Paraná, todo o trabalho realizado em conjunto com Itaipu, e particularmente no território do Oeste do Paraná, ele faz parte, na verdade, de um microtrabalho, mas que se insere em escala global, como sendo não apenas um case já de sucesso, mas também que vai exigir um monitoramento futuro e revisitar a pactuação futura, porque é através das ações nas escalas territoriais menores que a Agenda 2030 terá o seu sucesso e que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável poderão, de fato, atingir as suas metas. Gabriel, eu encerro por aqui, eu não sei se você gostaria ainda de colocar alguma questão e já deixo o meu muito obrigada a todos os participantes. Obrigado, Betina. Na verdade, eu acho que a gente pode abrir agora para comentários, perguntas, enfim. Se alguém tiver interesse em fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Só levantar a mão que a gente pode abrir o microfone, ou vocês podem colocar pelo chat também. Eu também terei o maior prazer em conversar um pouco com a audiência e é até um privilégio, Gabi, porque muitas vezes quando a gente tem uma audiência muito extensa, a gente não consegue ter uma conversa mais com mais tempo, ter mais tempo para perguntas e respostas. Sim, Renato, por favor. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite, parabéns pela apresentação e pelo trabalho desenvolvido no Oeste do Paraná. Eu gostaria de pedir, Gabriel e Betina, se fosse possível, que vocês falassem um pouco mais a miúde do processo de engajamento de stakeholders e da construção dessa governança no território. Eu vou falar um pouco, Renato, depois até se a Thalita, estou vendo que ela está assistindo aqui, se ela quiser complementar alguma coisa, ela fica à vontade. Thalita foi a nossa pessoa no território, foi ela que estava lá com muito mais frequência do que eu, inclusive, né? Então, eu acho que o processo de engajamento foi um processo muito orgânico, né? A gente contou não só com as nossas metodologias de mobilização, mas a gente contou muito com o apoio de Itaipu. Itaipu estava lá presente, a figura de Itaipu é uma figura que mobiliza muito também na região. Então, a gente conseguiu, de uma forma meio que... Pegamos os principais parceiros, foi Itaipu, Amop, Cassiopar, levamos eles para rodas de conversa para mostrar a importância
da agenda, e esses parceiros foram trazendo outros parceiros, foram levando a gente também para outras rodas de conversas, onde tinham outros atores. Então, foi um processo meio que a gente foi capilarizando em cima dos primeiros parceiros que foram aparecendo. E a gente também tem uma região que ela foi muito engajada, e na verdade o estado inteiro do Paraná foi muito engajado no que é referente aos ODMs, né, que é a agenda anterior à Agenda 2030. Então, a gente já tinha um processo mais estabelecido também na região de compreensão da importância, das pessoas que tinham mais proximidade com a temática do desenvolvimento. Então, para a gente também foi um processo um pouco mais simples. E a gente trouxe a Thalita, que a Thalita foi, pelo lado do SESI, na época dos ODMs, uma pessoa que mobilizou também, que engajou vários parceiros no processo dessa outra agenda. Então, a gente já tinha expertise dela nisso. Em termos de cronologia, o que a gente fez foi 6 grandes seminários regionais, focados especificamente em parceiros maiores mesmo, e governos, para que essas pessoas entendessem a importância, e depois foi a partir desses 6 seminários que a gente começou a desenvolver as outras ações de engajamento e as ações de mobilização para a criação das agendas municipais. Thalita, se você quiser complementar com algo, por favor, me avisa. Acho que foi isso, Renato. Não sei se responde a sua questão. Responde sim, em parte, Gabriel. Obrigado. Fernando. Bom, eu acho que é isso, então, Betina. Acho que se ninguém tiver mais questões, a gente encerra. Lembrando que esses webinars, eles são gravados e são disponibilizados depois, tanto por e-mail de vocês que participaram, quanto para os nossos, dentro da nossa plataforma, lá em Aprendizado Guiado, tem uma página chamada Webinars. Lá você consegue acessar tanto a gravação, quanto os materiais que a gente entende como referência para esse trabalho. Gabriel, eu iria fazer menção exatamente a isso, que é importante que o nosso público-alvo dos webinars possa não só acessar, se desejar, essas gravações dos seminários online que nós estamos fazendo, mas também o que nós chamamos de pacote da produção desse projeto com Itaipu no território. Então, no caso de hoje, Gabriel, você poderia dizer quais são exatamente os documentos? Nós vamos disponibilizar com relação ao webinar terceiro, a agenda regional e as agendas municipais? Isso, a nossa recomendação vai ser para que vocês vejam as agendas municipais, as agendas regionais e os RIAs. Os RIAs são documentos que eles são uma metodologia que buscam entender o alinhamento entre o plano municipal, nesse caso a gente usou os PPAs, e as metas das agendas. Então, quando a gente olha para as agendas municipais, para a agenda regional, e a gente também olha para o alinhamento dos municípios, do seu planejamento dos municípios com a Agenda 2030, a gente consegue entender um pouco o que os municípios entendem como prioridade e o que eles conseguiram transformar em realidade dentro dos planos deles, né? Então, acho que a gente pode recomendar esses documentos e a gente também vai disponibilizar as 2 apresentações para quem tiver interesse em PDF, também vai estar lá para vocês. Então, só fazendo mais um esclarecimento com relação à fala de Gabriel agora, na verdade, nós temos tipologias de documentos diferentes. Um primeiro é no sentido do alinhamento dos instrumentos da gestão pública municipal, no sentido de que forma esses instrumentos, como por exemplo os PPAs municipais, se alinham já à Agenda 2030 e aos ODS, e os demais documentos que na verdade surgem dessas ações participativas na construção coletiva com o território.
Então, nós temos aí, Gabriel, esses dois lados de uma mesma moeda. De um lado, digamos, a oferta, e do outro lado, a construção coletiva, que seria a demanda. Esses documentos são extremamente relevantes no sentido de que vamos ter no próximo ano uma troca ou continuidade da gestão municipal e, portanto, podem os novos gestores municipais e também os atores locais e municipais, né, fazerem uso desses documentos no sentido de observar a aplicação e a construção das agendas futuras conjuntas no sentido do alcance já da Agenda 2030 e dos ODS. É um trabalho que Gabriel coordenou no território junto com a Thalita. Quero agradecer também a Thalita, que está aqui hoje, que foi um trabalho muito interessante. O PNUD, nesse processo todo, aprendeu imensamente. É um processo, como eu já coloquei para vocês, que é um processo contínuo, não é um processo que se encerra com essa primeira, digamos, etapa de trabalho conjunto PNUD e Itaipu, no sentido de que essas agendas elas estão passíveis de construção e reconstrução permanentemente, sobretudo também alinhadas aí ao calendário eleitoral brasileiro, onde toda essa pactuação política se dá também nos territórios. Então, Gabriel, agradeço muito ao convite por participar aqui hoje e devolvo a palavra para você poder fazer o encerramento. E muito obrigada também aos espectadores, ouvintes nossos. Obrigado, Betina. Obrigado a todo mundo que assistiu. Nosso próximo webinar é dia 4 de novembro, se eu não estou enganado. É isso mesmo, 4 de novembro. Nele a gente vai abordar o Atlas do Desenvolvimento Humano, que foi uma plataforma que a gente lançou a nova versão agora no último dia 29, né? Que é uma plataforma que vocês também vão poder acompanhar outros indicadores dos municípios, e não só dos municípios da região oeste, mas da região do Brasil como um todo. Agradeço mais uma vez a participação de todos e está encerrado esse webinar. Até mais, gente.